Graça e paz, irmãos e amigos, ouvintes do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: Mulheres, sujeites cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Meus amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, o retrato da Mona Lisa, por Leonardo da Vinci, cativa a atenção pelo sorriso misterioso da mulher. Da Vinci também ficou famoso pela renovação de novas técnicas de pintura artística, como o suave da cor, das sombras, criando assim uma aura misteriosa. Quando Deus quer nos instruir sobre relacionamentos saudáveis no lar, começou com um retrato de uma mulher de honra, de valor inestimável. Nela, a vida de Cristo se manifesta, superando as suas tendências naturais, pela obra sobrenatural da graça de Deus. Essa mulher possui uma aura também criada pelo suave aura do Espírito Santo, pelo suave Espírito, a pincelada que traça a imagem de Cristo na vida da mulher. O texto bíblico que nós lemos revela essa pintura, que são unânimes na descrição desse ar misterioso que caracteriza essa mulher. Chama-se o espírito manso, tranquilo, com o coração submisso. O apóstolo Paulo, Efésios 5, 22, ele diz: Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas, infelizmente, quando nós falamos sobre submissão, infelizmente esse é um palavrão na sociologia da família hoje. É a submissão. A polêmica normalmente inclui debates que desequilibram o debate dos extremos, igualando assim desequilíbrio. Alguns erram ao lado do feminismo radical, clamando por uma libertação generalizada de mulheres da opressão masculina. Outros erram por um neomachismo que justifica um domínio masculino que também não é encontrado e nem respaldado pela palavra de Deus, pelas Escrituras. O texto bíblico, um texto muito clássico, trata especificamente do retrato da mulher de honra no contexto do lar. Efésios, capítulo 5, verso 22, Colossenses 3, 18, 1 Pedro 3, de 1 ao 6. Ela reflete a imagem e autrocêntrica de Cristo. É a mulher aqui apresentada pelas Escrituras como uma mulher de valor inestimável, que manifesta a pessoa de Cristo. Quando desempenha o seu papel no lar, pelo poder do Espírito em Cristo, a mulher pode ser a Eva, que a primeira Eva não foi. Então vamos aqui trazer algumas reflexões, descobrindo aqui o que a submissão da mulher não significa, antes de passar aqui alguns ensinos de forma coerente com as Escrituras. Ora, o que a submissão da mulher não significa? Ela não significa, Efésios 5, 21, não significa responsabilidade exclusiva da mulher. A submissão não é uma responsabilidade exclusivo da mulher. O texto deixa claro que, como fruto da plenitude do Espírito em nossas vidas, todos nós deveremos ou temos a responsabilidade de submissão mútua, todos nós. Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Portanto, todos nós vivemos debaixo de autoridade. O Espírito de Deus produz um alinhamento no sentido literal da palavra do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, o seu corpo, especialmente quando se trata da família, através
das autoridades em nossas vidas, a quem nos submetemos à luz das Escrituras, a submissão se vê de todos, né? Todos para com Deus, cidadãos para o governo, ovelhas para os pastores, jovens para os mais velhos, esposa para os maridos, filhos para os pais, servos para os seus senhores, para os mais. Portanto, no cristianismo, a submissão é o sabor, né? Submissão é o sabor do cristianismo, né? A submissão não significa a inferioridade da mulher. Alguns, infelizmente, têm interpretado o ensino bíblico da palavra de Deus, das Escrituras, como sendo uma submissão que significasse as autoridades da mulher. Mas não é a inferioridade da mulher o melhor, né? Mas a submissão feminina é, acima de tudo, a questão funcional, né? Não é uma essencial da essência do que significa ser mulher, mas é uma questão funcional. Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele o criou a mulher justamente para socorrer o homem, para completá-lo onde ele estava exatamente carente. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Portanto, na palavra de Deus, nós encontramos mulheres mais corajosas que os homens, como, por exemplo, Débora e Baraque, mais capazes como comunicadoras na palavra de Deus, como no caso de Áquila e Priscila, né? E mais comprometidas com Jesus, como Maria e Marta, e a companhia entre o contraste, né, com os apóstolos na crucificação e também na ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, somente quando todos nós estamos na linha é que haverá relacionamentos saudáveis no lar, na família, assim como também em várias peças de uma dobradiça, né? Uma dobradiça tem a sua própria função, ela tem a haste, tem os anéis, tem o pino central, e precisam ser encaixadas para que uma porta revolve direito sem chiar. Portanto, da mesma forma, também da mesma maneira, as esposas e maridos, pais, filhos, precisam submeter-se a Deus e uns aos outros, né? Desempenhando assim os seus respectivos papéis no lar. Por exemplo, o metal, que foi uma dobradiça, é igual no ser, mas diferente no fazer. A hierarquia e a submissão não implica em inferioridade, mas em distinções funcionais. Portanto, a submissão da esposa não é para todos os homens, em todos os contextos, não é, né? Tenho ouvido várias pessoas, né, às vezes falando como se todas as mulheres fossem submissas a todos os homens, né? Mas no contexto bíblico, né, é muito claro a Bíblia, né, em declarar não menos 4 vezes a Bíblia vai fazer essa declaração, que a submissão da esposa é ao seu próprio marido, né? O jovem que namora, a namorada não tem direito de submeter-se a ele, né? Da parte da sua namorada. Nem assim o homem tem o direito de mandar na sua namorada, mas a Bíblia diz, e nem também na esposa do outro, né? A ordem bíblica implica-se ao lar, conforme alguns outros os textos bíblicos, em algumas situações de liderança da igreja, mas nada na palavra de Deus justifica que a aplicação de submissão feminina no contexto político, empresarial ou social. Tomemos cuidado, né, para falar o que a palavra de Deus realmente diga, né? Nada menos e nada mais. Portanto, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem, mas a submissão não significa escravidão. Jesus chamou o homem para liderar o lar, com amor sacrificial, exemplificou essa liderança amorosa, pela vida do servo. Infelizmente, o movimento feminista tem escravizado as mulheres, libertando para uma vida em que não somente o ganha-pão de casa, mas também continua cuidando uma boa parte do serviço do lar. Mas alguns homens têm contribuído para esse quadro. Interpreta a frase auxiliador idônea, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 18, como capaz
eficiente quando, de fato, significa que a mulher complementa o homem, ela é diferente, mas semelhante ao homem para poder socorrê-lo em suas necessidades. Portanto, a submissão da mulher tem sido interpretado, tem causado algumas polêmicas, tem sido interpretado de forma errada, mas a Bíblia deixa muito claro que é apenas a submissão funcional dentro do lar, dentro da família, para que a nossa família seja, ou possa continuar sendo vivendo de maneira saudável. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.